Oi meus amores, eu sou a Jéssica Dias e sejam todos bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é contando pra vocês sobre meus gatinhos. Eu não lembro se eu tenho um vídeo aqui já falando do Tom, mas enfim, eu vou falar dos meus 3 gatos agora que eu tenho. Vou começar pelo Tom, tá, gente? O Tom foi o único gato planejado até o momento, tá? Com 10 anos, já em maio agora vai fazer 10 anos. Então foi o único gato planejado. Quando eu me mudei pra outra cidade, eu tinha alguns gatos ainda, minha avó ficou cuidando, tá, desses outros gatos. Ela, como eu digo, ela cuidava melhor que eu. Ela cuidava melhor que eu dos outros gatos. Então ela ficou cuidando deles, tá? Infelizmente, alguns, praticamente a maioria, acabaram morrendo envenenados. Infelizmente, né? A gente tem suspeito, mas não tem como... Imagina, não tem como, infelizmente, saber direitinho. A gente só tem suspeita de quem envenenou os gatos, tá? Infelizmente. Só que nesse meio tempo também tinha uns outros gatos que apareceram que acabou adotando. Entre aspas, que eu também cuidava, né, na época. Mas quando eu me mudei, eu tive que deixar. Os gatos tem um que sentiu muita falta minha, que eu até contei acho que num vídeo já, que era o Precioso. Então, ele era grudado comigo, era muito grudado. Eu tinha 1 ano e pouco, eu acho, 1 ano e pouco quando eu me mudei. Então, quando eu vim, ele sentia muita falta, enfim. Acho que ele morreu com quase 3 anos, se eu não me engano. 2 anos e pouquinho. Eu acho que envenenado, infelizmente. Meus outros também. Teve a mãe dele, que morreu acho que em 2018. E aqui em casa a gente sempre ficou com... A gente sempre teve gato. Eu sempre tive gato a vida inteira, desde, sei lá, quando eu tinha... Eu era bebê, quando eu morava em apartamento, em outra cidade. Então, eu sempre tive gato. A mãe disse que na época no apartamento não existia aquelas redes, né, de proteção como existe hoje em dia. Tipo, lá em 1991. Até 2024. Então, por não existir muitas essas coisas, e o gato também não parar, ela acabou doando esse gato que a gente tinha, parece que era um preto, pra uma pessoa que realmente cuidava. Realmente cuidava muito bem. Então, eu tenho poucas lembranças, né, dessa parte, porque eu era muito pequena. E depois a gente ficou numa casa, se mudou de novo, ficou numa casa, a gente sempre teve gato. E aparecia gato, o pessoal sabia que a gente gostava de gato, deixava. Só que, daí, quando a gente se mudou, voltando, né, a história vocês já sabem que eu sempre sou muito da causa animal. Sempre fui. Então, quando a gente se mudou pra outra cidade, o que aconteceu? Eu peguei o Tom Yoshi, né? Então, eu peguei ele bem pequenininho, acho que com mais ou menos 70 dias, tá? Ele nasceu em maio e eu peguei ele em julho. Uns dias antes de eu me mudar. Eu tô olhando aqui a Highline, né? Pra ver. Mas enfim, que tá desligado. Voltando. Então, a gente... sempre foi de animal, principalmente de gato. Então, quando a gente se mudou, a gente não podia levar nossos gatos, porque era uma cidade grande, não ia se adaptar. E tinha... enfim, não ia poder se levar. Nenhum mesmo, até se acostumasse. E nesse meio tempo, eu entrei em contato com a prima de uma amiga minha, que ela também era na função de ONG e tal, e eu sei que ela me mandou a foto do Tom. O Tom é igual a mãe dele, tá, gente? Então é igual a mãe dele, ele tinha, acho que mais 3 irmãos, se eu não me engano, 2 cinzinha e uma coloridinha, né, toda malhadinha. Todos foram doados, ficou só ele. Eu disse que é o patinho feio que eu falo, né, tadinho. Era só perninha ele, só perninha com a fofinha. A carinha não mudou até hoje. Então eu peguei ele, eu me lembro que eu botei na frente lá da prefeitura, eu botei, ela me entregou, cara, tava bem frio nesse dia. Ela me entregou, eu botei dentro da minha jaqueta, assim, por que parecia isso, né, gente? Que horror. Mas eu botei dentro da minha jaqueta, trouxe ele bem pequenininho assim, só perninha. Mas ele tava bem cuidado, tá, gente? Eu trouxe pra casa, tirei a fotinha, mudei banho e tal. E fomos acostumando com ele, desde pequenininho, com coleira. E quando ele era pequeno, a gente dava banho pelo menos 2 vezes por mês e tal. Ele foi se acostumando, ele é bem tranquilo. Ele foi se acostumando, ele não pode, hoje em dia, ele não pode com a coleira, gente. Que ele já enlouquece, já sabe que ele vai pra rua, vai passear. Na época, quando a gente se mudou, a gente levava ele pra praça, ele passeava na rua e tal. O pessoal achava muito estranho, porque era um gato de coleira. Era um gato de roupinha, porque ele sente muito frio, a gente coloca roupinha também nele. Então o pessoal achava muito estranho isso. Até hoje é um pouco mais estranho, mas na época, imagina, 10 anos atrás, o pessoal achava muito mais estranho, né? Não, mas em cidade grande, mesmo sendo cidade grande, o pessoal achava estranho. Mas a gente passeava, eu não sei se olho pra cá ou pra câmera, enfim. Eu não me acostumei um pouco com esse celular. Que eu não sei que os vídeos vão ficar bons, mas enfim, voltando, tá?
E daí a gente vai acostumando. O Tom hoje praticamente vai fazer 10 anos já. Então tá um baita de um gato lindo. Eu não sei como é que tá os irmãos, se estão vivos ou não. Daí a gente se mudou várias vezes de casa, de cidade, enfim. Ele sempre não é que sempre se adaptou, mas a gente tentava meio que organizar, que ele tem uma rotina. Ele vai lá, come o sachêzinho dele, faz o xixi, o cocô. Ele tem uma rotina de manhã, tá, gente? É do costume dele ter isso, sempre foi. Ele mesmo assim, por exemplo, ele me acorda pra dar o sachê pra ele. Se a areia tá suja, ele me acorda também, dependendo. Se ele pede carinho, ele bota a patinha assim na cara, pede carinho, lambe a gente. É bem carinhoso. Ele é um pouquinho bravo, mas é carinhoso ao mesmo tempo. Com pessoas que ele não tá acostumado, ele esconde, né? Foge. Com barulhão também, que hoje em dia ele mudou um pouco também, né? Uma rotina também mudou um pouquinho. Mas ele é muito carinhoso. Um baita de um gato, gente. A última vez que eu pesei ele tava com 6 quilos, alguns meses atrás. Então, 6 quilos, na época que ele foi castrado, que foi em março de 2015, ele tava com 8 meses, tá, gente? Eu mandei castrar. A mãe cuidou na época, porque os pontos caiu normalmente. Daí ela cuidou, botou remédio, spray, tudo, ficou bem melhor. Ele chegou todo topado, né? Cada anestesia, então ele ficou bem tonto, mas recuperou porque tinha que ficar tadinho. Quando vai fazer essa cirurgia de castração, tem que ficar 12 horas sem comer. E ele sempre tem coisa à vontade pra ele comer, né? Daí ele comeu lá, se recuperou muito bem mesmo. Vocês veem, eu sempre boto remédio de vermiguna, de vermes, né? A cada, sei lá, 3, 6 meses. Remédio de antipulga, eu boto aquela pepeta, eu acho que é o nome, no pescocinho, assim, atrás da cabeça dele, assim, pra não ter pulga. Pelo menos a cada 1, 2 meses. As vacinas também, só que era outro tipo de vacina. Quando eu fui em 2021, acho, se eu não me engano, em janeiro, quando eu fui levar no veterinário pra fazer a vacina e os exames de FIV e FeLV, porque ele não tem nada. Mas a gente foi fazer a vacina e ele passou muito mal. Um gato ativo começou a passar mal, não se alimentava. A gente pensou que ele ia perder ele. Até me emociona, né? Porque ele nunca tinha passado mal, ele nunca passou mal, gente. E do nada ele fica mal. Daí eu tenho uma amiga que é técnica e veterinária. Ela me ajudou. Minha tia também foi fazer injeção com soro. Foi bem difícil achar o soro que era específico. Foi que hoje tá maravilhoso. E quando ela veio no veterinário, o veterinário disse umas palavras assim que não se faz pra uma pessoa que tem dono de animal. Se tiver que morrer, que morra, assim, alguma coisa assim que eu nem lembro mais, não quero nem pensar. Enfim, então, palavras com o veterinário, e daí enfiar o termômetro lá nas partes dele, lá no, desculpa a palavra, no cozinho dele lá. A gente quase morreu chorando, minha mãe, e a gente pensou que ia perder ele. Graças a Deus, hoje com praticamente 10 anos, ele tá ótimo, brincando. Graças a Deus, porque ele nunca ficou doente. Então a gente acabou optando não fazer a segunda dose, que eu acho que foi reação ou alguma bactéria que ele pegou lá, não sei, porque eles não deixaram a gente entrar pra acompanhar ele em momento nenhum de nada, gente, tá? Então eles não deixaram, um pet, quer dizer, do aplicativo, não é o pet shop com clínica junto. Então eles não deixaram em nenhum momento a gente entrar. Nem quando a gente mandava dar banho também, não deixa fazer nada dessas partes, tá, gente? A gente às vezes manda dar banho e cortar as unhas. Mas faz tempo agora a gente não manda mais nada. Eu prefiro dar banho em casa, secar tudo em casa. Só as unhas que é complicado, né? Mas eu prefiro fazer isso. Sei que muita gente vai falar que não precisa dar banho em gato e tal. Mas ele foi acostumado, igual a roupinha, ele treme de frio, você não bota roupinha. Enfim, ele foi acostumado totalmente diferente, tá, gente? Então, ele, graças a Deus, hoje em dia ele tá bem, se recuperou bem daquela época. Só que lá eles não deixavam ter nada, não sei se foi alguma coisa, então a gente não chegou a dar a segunda dose nem a antirrábica, tá, gente? Acabou a gente não podendo fazer outras, porque a gente ficou com medo dele ter uma reação também, de novo. Eles não deixaram a gente entrar, não ver a reação, porque o Tom, ele com nós, ele é mais calmo, a gente consegue acalmar. Eu também consigo deixar ele bem calmo, mas enfim. Hoje ele tá brincando, vocês vão ver a filmagem dele e tal. Bem calmo, bem tranquila, coisa mais bonitinha. Ele brinca, dependendo dos gatos que chega perto, a gente não deixa, claro, lamber essas coisas, que a gente não fez o teste nos outros gatos, né? Mas
tem gatos que ele seleciona. Tem uns que ele não gosta de jeito nenhum. Deixar perto, ele quer chutar. Ele já chegou perto de vários animais, nunca fez nada, sempre foi carinhoso. E é isso, meu gatinho praticamente com 10 anos. Muito, muito cuidado, né? Os meus gatos mesmo de pátio duravam, sei lá, 8 anos. No máximo, que eu lembro, assim. Então ele é muito bem cuidado. E é isso. Então vamos lá pro segundo, o tigrinho. Tá, o tigrinho, pelas minhas contas, deve fazer agora mais ou menos 6 anos. Porque ele apareceu em 2018. Eu não estava aqui. Então, apareceu pequenininho. Quando eu me mudei de volta pra cá, eu disse, não, agora esse gato vai ser meu. Mais de um ano depois, né, que ele tinha aparecido. Disse, não, esse gato vai ser meu, eu vou cuidar e tal. Então, praticamente eu adotei ele já. Eu disse, não, é meu e pronto. Então, ele faz parte, né, mais ou menos 6 anos. Ele é bem quietinho, ele não incomoda. Ele não gosta de brincar, tá? Ele não gosta de brincar, ele gosta de ficar na dele. Ele não incomoda, ele é um pouquinho arisco, mas às vezes não. Comigo ele tá mais calmo, por mais que seja anos. Ele é bem dócil, coisa mais querida, tá, gente? Então, eu não tenho muita coisa pra contar também, porque ele não é castrado, tá, gente? Ele não é castrado. Às vezes ele vai nos lugares, nos outros pátios e tal, mas ele não é de muito sair dentro de casa, daqui do pátio, tá? Ele é muito carinhoso, ele se abre com os outros gatos, bem tranquilo. Às vezes ele apanha dos outros que vêm das outras casas até a da Atena. Então ele acaba se apanhando dos outros, a gente tá meio que separando. Porque os outros querem bater nele. Ele bota as coisinhas separadas dele, ele dorme aqui na área, eu separei um negocinho pra ele dormir, como os outros. Então eu sempre separo, deixo bonitinho, eu sempre tô cuidando também, né? E se dá com todo mundo. Eu acho que o Dudu vai ser o maior, porque é tipo 10 anos de história, né, gente? 10 anos de história acaba sendo. Então é o Tom Yoshi, o tigrinho, e agora vem a Atena. Então, a história da Atena, pelos meus cálculos, ela deve ter mais ou menos uns 2 anos de idade, tá, gente? Uns 2 anos, tá? Ela apareceu já adulta, apareceu no final de fevereiro, agora de 2024. Só que ela de vez em quando, até o ano passado, ela aparecia aqui no pátio, muito com medo. Eu não sei se algum vizinho que alugava a casa deixou, foi embora, eu não sei, tá? Pelo que eu fiquei sabendo, por outros vizinhos, que ela ia pro outro lado da rua, enfim, que ela era uma gata abandonada. Mas pela idade dela deve ter uns 2 anos, tá? Então o que acontece? Ela vinha no ano passado pra cá, mas ela já era muito arisca. Quem às vezes via era o Tom. Às vezes vinha assim e depois começou a aparecer com 2 gatinhos, uns siamesinhos. Porque ela não é siamesa, né, tá, gente? O Tom mesmo é um tigrado, assim, peludo. O tigrinho é um tigrado também, aquelas cor mais rajada. E ela é uma gata branca com pinta preta. Então não é bem frajola, o pessoal ia chamar de frajola, né? Mas ela é uma gata assim, e os 2 filhotes dela eram siameses. Não é siameses. Então ela era muito arisca. Só que em fevereiro, quando ela apareceu uma semana antes, já dá cria, dá os filhotinhos, dar à luz, como queiram falar. Ela apareceu muito dócil e vinha só pro meu lado. E acontece, eu esqueci do detalhe, quando eu me mudei, aonde que eu me mudava, aparecia sempre gato abandonado, a gente conseguia doar, tipo assim, em cada cidade que às vezes eu ia morando, aparecia. Então, tipo assim, eu sempre digo que eu sou, sei lá, branca de neve dos animais, porque às vezes tem épocas que aqui em casa aparece todo tipo de animal perto, né, como, tipo assim, não sei, eu sempre sou mais, tipo, os gatos vinham mais pro meu lado, tá, gente? Então os gatos, normalmente onde eu me mudava, tinha gato. Vinho, mas enfim, voltando. A Atena, na época eu tinha botado o nome que não era fixo. Eu disse, ela deve ter casa e tal. Eu botei Atena. Por causa dos vídeos que eu via de gato, igual que tem uma gata que completou agora em abril de 2024. 2 anos que ela vinha, que eu botava o nome de Lola, mas eu acho que ela é castrada, né? É uma cor bem diferente. Só que ela não apareceu mais depois que a Atena... Quer dizer, de vez em quando aparece, mas não fica muito perto, né? Fica brava. Mas ela acho que ela é de uma vizinha. E ela acho que é castrada porque ela é bem... Ela nunca pegou cria nem nada. Nunca ficou grávida. Mas enfim, voltando. A Atena, ela sempre foi muito mansa comigo. Então ela deu os filhotinhos e eu... Só que tem outro pátio, eu vi que tinha 5. No dia seguinte tinha um gatinho morto separado. Só que eu não podia pegar. Eu também não sabia de quem eram esses gatos. Eu não sabia de onde que era. Daí ela desapareceu. Tipo assim, os gatinhos... Não deu 3, 4 dias, os gatinhos apareceram naquele local. E eu vi que tinha pessoas humanas. Pessoas mexendo naquele local onde ela tava. Assim,
consumiram com os gatos, mataram, sei lá o que fizeram. Porque tinha gente morando ali, né? Uma semana antes. Uma semana não, na mesma semana que essas pessoas se mudaram, depois de um mês, apareceram esses gatinhos. Só que é uma longa jornada, praticamente, chegar até ali. Daí ela vinha de vez em quando aqui em casa, vinha, comia e voltava, sei lá, desaparecia. Depois, uma semana antes de eu achar esses gatinhos dela, ela começou embaixo de umas madeiras que eu tenho aqui, perto de casa, dentro do pátio. Eu achei já estranho. Daí um dia eu cheguei do trabalho e tinha a vizinha que morava do lado antes, tinha alugado a casa. Ela disse que viu uns mil gatinhos. Quando eu vi, tinha um gatinho, mas eu não tenho gatinho, eu só tenho um Tom e o Tigrinho. Daí eu achei a Atena com os filhotinhos dela, coisa mais bonitinha. O primeiro que eu peguei foi um siamezinho, gente. Era arisco, mas comigo ele ficou bem quietinho. Depois tinha mais 3 frajolinhos. Então eram 3 gatas e um gato. Foi um difícil, mas consegui, fui pegando, tentando acalmar. O meu medo era os cachorros pegar ou alguém matar, enfim. Então eu fui nisso, eu comecei tipo uma campanha, comecei a botar em rede social, entrei em contato com várias pessoas que poderiam divulgar. Foi que eu consegui, tá? Então eu doei um gatinho macho e uma gatinha fêmea. Daí ficou 2. Eu ia ficar com siamezinha, que são 2 gatas que ficou, né? Com a siamezinha e uma frajolinha. Só que eu vi que eu não ia ter conseguido tempo, por causa do serviço e minhas coisas pessoais, eu não ia conseguir tempo e eu tinha que esperar praticamente um mês, porque foi no final de março que eu encontrei eles, um mês pra poder fazer o exame do FIV-FeLV, né? Só que eu não teria como é que eu ia deixar ela sozinha lá e podia sair, porque eles já começaram a sair, eles viram que a gente não ia fazer nada com eles, eles viram tão à vontade. A gata de vez em quando chamava, mas como é que eu vou fazer? Daí tem um colega de trabalho que ele cria um gatinho. Ele disse, tá, se tu achar alguém que queira a outra gatinha, eu te dou então uma siamezinha. Eu sei que você vai cuidar bem e tal. Daí ele achou, que era o vizinho dele. Ele deixou esse vizinho, que a esposa tá grávida. Daí deu a frajolinha e ele ficou com a siamesa, tá? Com muita dó, mas eu sabia que eu não ia conseguir ter condições de cuidar, porque eu não teria tempo, não teria como fazer adaptação. O Tom até tá mais ou menos se adaptando, mas, tipo assim, ele também ficava bravo, porque ele não é acostumado com gatos pequenos, então não tinha como eu fazer ele se adaptar muito rápido, assim, eu com medo. Não podia deixar ele se trancar no banheiro também, porque a questão de trancar no banheiro ia ser complicado. Eu o dia inteiro, eu ia ficar bem louco dentro de casa. Daí a gata pulando na janela do banheiro pra ficar com os filhotes, enfim, não tinha como. Ainda mais se eu conseguisse dar a gatinha ia ficar sozinha lá. Daí eu optei por isso. Eu sabia que eu dei para as pessoas que eu soubesse que ia cuidar bem. Espero que esteja cuidando bem, tá, gente? Porque não é pra qualquer pessoa que eu dou os filhotes. Daí, tipo assim, eu divulguei. E eu disse, eu vou ficar com a gata adulta, só que eu preciso agora de uma castração gratuita ou de baixo custo. Porque na cidade é complicado. Daí tem o pessoal também da ONG que não tem ajuda nenhuma. Tem o pessoal que é da protetora animal sozinho. Na cidade não tem essa coisa de alguma coisa assim completa, assim, né? Que ajuda os animais. Então eu consegui, que eu acho que até essa mulher faz parte da ONG ali, que às vezes eu dou alguma coisa que eu consigo, né? Também. Quando eu consigo, ajuda alguma coisa, né? Mas enfim, então eu tinha conhecido assim, daí foi minha amiga foi me falando e tal. Daí eu não consegui com uma pessoa, eu consegui com outra também. Uma castração de baixo custo pra ela. E eu fiquei aflita, gente. Você não tem noção como eu fiquei aflita com ela. Porque, tipo assim, eu tinha que deixar... É uma gata de pátio, tipo assim, rua. Não é entregada dentro de casa. Não vai se acostumar dentro de casa. Então, como é que eu vou fazer? Daí a gata tinha que ficar 12 horas de jejum, né, a Atena. Daí eu deixei ela até um certo horário. Quando chegou 5 minutos, eu botei dentro de casa. Ela ficou miando, ficou desesperada, porque ela não é acostumada, tá, gente? Às vezes ela entra dentro de casa, assim, mas a gente tenta não deixar por causa do Tom, porque tem as coisas do Tom, né, dentro de casa. Então, é complicado essa situação. Daí o Tom, eu tinha que trancar o Tom pra um lado e ela ficar na cozinha. E era complicado fazer isso. Então, imagina, fazer a castração. Daí ela era pra ir buscar às 9 horas da manhã. Eu tinha que estar no trabalho. Daí, só que eu botei ela dentro da caixa de transporte. Só que, tipo assim, ela não fez necessidade. Eu não podia deixar ela solta. Ela podia ter uma intoxicação se ela começar alguma coisa na hora da cirurgia, né, da castração. E como eu só tinha castrado o Tom, e normalmente a castração de macho não é que é bem mais fácil, mas é bem menos complicado que fêmea, eu fiquei preocupada. Daí o que eu fiz? Eu botei dentro da caixa de transporte, só que ela fugiu. A pessoa, tipo, a minha avó ficou ali cuidando, né? Daí ela botou dentro,
fez cocô por tudo a caixa, coitadinha. Quando ela veio da cirurgia, ela veio um fedor, assim, mas ela lá, onde foi na clínica, foi outra cidade que fizeram castração, ela veio muito fedorenta, infelizmente. Eles limparam e tudo, né? Mas imagina. Então, ela, igual assim, ela tem uma rotina, ela faz o xixi, o cocô dela, eu sabia onde fazia. Ela tem uma rotina também, né? Ainda mais que ela é de rua, assim, de andar no lugar, não é ficar trancada de casa. E daí eu cheguei meio-dia em casa pra almoçar, cadê a gata? Porque eles falaram, a moça falou que ia trazer nada. Porque ela só foi buscar 10 horas da manhã, mais de 10 horas. E a coitada da gata trancada. Só que ela me falou que ia atrasar um pouquinho, mas não sabia que ia atrasar tanto. E eu, meu Deus, essa gata, eu mandei mensagem pra ela, não me respondia. Eu fui trabalhar no aflito, meu Deus. Eu quero fazer o bem pra essa gata, faltava ter acontecido alguma coisa com ela. E eu já não tava, tipo assim, minha cabeça já tava longe. Eu tento separar o máximo possível, trabalho, e vida pessoal, vida pessoal. Meu Deus, eu cheguei em casa do serviço e nada da gata. E eu, meu Deus, cadê essa gata? Eu mandei mensagem, nada. E a moça me mandou mensagem que já tava chegando com ela. Eu, graças a Deus, tá chegando com ela, deve estar bem então. Daí eu disse pra ela que tava aflita. Daí ela me deu 2 roupinhas, porque o Tom não teve roupinha. A mãe ficava de olho o dia inteiro. Ela me deu 2 roupinhas. Daí ela botei, porque ela tinha botado, né? Ela não botou roupinha, botei a medicação, tudo eu comprei. A castração de baixo custo custou R$100. E a medicação 70, então deu 170. Eu acho que o Tom na época foi em outra cidade, região metropolitana de Porto Alegre, né? Então é diferente um pouco. Na época, 10 anos atrás, eu acho que foi 260, eu acho. 170, não lembro agora, mas foi particular, tá? Não foi de baixo custo nem nada. Então, que é na época onde a gente dava banho na época, tinha indicado, né? Mas claro, eu pesquisei o lugar, pesquisei muito antes de deixar meu gato em qualquer lugar, né? Não sabia de onde que era, pra ter confiança. Daí da Atena, a gente ela veio meio bamba, tadinha, fedorenta. Eles limparam, botaram papel, uma coisa higiênica, que tinha a caixinha do Tom, né? E tal. Daí ela, mesmo assim, ela não tava pra parar. Daí eu botei roupinha, ela não parava com a roupinha, tirava. Mesmo o grog, meu Deus, essa gata não vai parar, porque os pontos, ele é bem pequenininhos, assim, referente, né? Mas ela não queria parar, não queria. Daí eu botei uma roupinha mais apertada ainda nela, porque as 2 roupinhas eram pequenas mesmo assim pra ela. Mas foi uma que ficava, daí eu cuidei a noite toda, gente. Eu tava cuidando. Eu acordava a cada 2 horas, 2, 3 horas pra cuidar, sendo que eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Isso foi durante, sei lá, 4, 5 dias. Direto, acordando todo dia. 2, 3 horas, botava só despertar, parecia que eu tinha uma criança bebê, um bebezinho. Pra cuidar como é que ela tava e tal. Daí quando eu ia trabalhar, quando eu chegava pra almoçar, eu via ela, botava os remédios, que eram 2 comprimidos, tinha que dar pra ela, que era bem complicado de dar, tinha que partir bem pequenininha. E o spray é 3 vezes ao dia. Então isso foi o comprimido, eu dei um a mais, um dia a mais, que era 6 dias, eu dei 7, e o spray foi 10 dias. Então eu fui dando isso pra ela e tal, e eu tive que cuidar disso, porque não tinha ninguém pra estar cuidando também. A Vá de vez em quando dava uma olhada, mas tipo assim, não tinha ninguém pra estar cuidando 24 horas dela ali, né? Eu tinha que trabalhar. Então isso, meu Deus, o vídeo vai ficar enorme. Mas enfim, eu fiquei cuidando dela a cada 3 horas. 2, 3 horas. Daí, acho que no 4º, 5º dia, ela não queria mais ficar dentro de casa. E também tava bem difícil segurar ela dentro de casa. Porque eu tava passeando... Ela não se incomodou, eu tava passeando com ela de coleirinha, gente. Porque pra ela não fugir, pra ela não escapar. Porque ela tava pra cirurgia. Então, o que eu fazia nessa pós-cirurgia? Como não tinha caixinha de areia, ela não queria fazer nada dentro de casa. Comer também era um pouquinho assim que a gente fazia comer. Então, eu peguei uma coleirinha, passei com ela. Eu sabia onde que ela fazia o xixizinho dela e o cocô. Eu levava ela, fazia, dava uma passeada... De coleirinha bem tranquila. Parece que era uma gata acostumada de coleira. Bem tranquila. Então foi isso. Daí no 4º, 5º dia, mais ou menos, ela já não queria ficar dentro de casa. O que que eu fiz? Eu coloquei uma caixinha na área, botei ela ali. Na caixinha. E eu ficava cuidando dela pela câmera, que eu tenho câmera em casa. Então eu fiquei cuidando dela pela câmera. Qualquer movimento eu já ia lá olhar ela. Eu olhava, mas também, a mesma jeito, 2, 3 horas eu acordava pra ver. Então sempre foi assim, foi mais de uma semana assim, bem cansada, mas enfim. Daí quando secou os pontos, essa moça que pegou ela me disse que eu tinha que tirar os pontos que não ia cair. Só que ela não parava com ninguém. Daí eu tinha que acalmar ela, botar ela no meu colo, deixar ela bonitinha, quietinha. E pegar alicate de unha e fazer bem devagarzinho, acalmando ela. E eu consegui tirar. Eu disse, meu Deus, quem diria fazendo isso? Do jeito que eu sou medrosa essas coisas. Consegui.
Ela se recupera, ela já tem mais de praticamente sei lá, quase um mês de cirurgia, eu acho. Então, ela foi em abril que foi feita cirurgia. Então, já tá ótima. Bem bonita, assim, correndo, brincando. E os filhotes dela maior. Então, esses filhotes devem ter uns 8, 9 meses, tá, gente? Então, aí, são 2 siameses. Eles cheiraram minha mão esses dias, quando eu tava perto dela, mas não deixei chegar perto. Coisa mais linda, vou botar a foto no final do vídeo. Eu acho que é um casal, né, de gatos. São o filho dela, só que não tem, eles são arisco, não... Eu ia botar pra adoção, mas é complicado separar os 3. Se eu conseguisse separar de ser arisco, porque já estão acostumados, eles brincam, eles correm pra lá pra cá. Os 3 juntos, a mãe e os 2 filhos. Então é complicado, né, mas... Eu tô fazendo o máximo possível ali, eu tô alimentando todos. Então agora eu tenho 3 gatinhos, que é o Tom Yoshi, o Tigrinho e a Athena. E tem mais esses 2 que são filho dela, que eu praticamente botei o nome de Panda e de Princesa Peach. Entendeu? Eu botei porque eu acho que é gato. Um eu tenho certeza, o Panda eu acho que é gato, pelo que eu vi ali. E outro acho que é gato. Até pelo tamanho, pelo jeito, assim. Então é isso. Praticamente eu tô com 3 gatos e mais 2 praticamente já, sim. Mais 3 eu considero meu, porque estão ali comigo. E a castração dela também ocorreu muito bem. Eu castrei ela, fui atrás, muita gente conhecida também foi compartilhando, um monte de compartilhamento, gente, um monte. Pra poder eu conseguir divulgar tudo isso, porque eu disse que ia ficar com a gata adulta. E eu também ia mandar castrar, porque o comprimido pra anti-sil, se ficar dando, não é bom, porque acaba criando câncer no animal. Então eu optei por castração. Daí eu fui atrás, muita gente me ajudou, muito obrigada, gente. Não tem como eu citar os nomes aqui, que bastante gente compartilhou, muita gente me ajudou, entrou em contato comigo também. Foi praticamente um mutirão, nunca pensei que ia acontecer isso, mas eu decidi ficar com ela. E a castração foi a melhor opção, porque daí, tipo assim, ela não vai pegar mais cria, né? Não vai pegar mais. Ocorreu tudo bem. Claro, ela dá as voltinhas dela, sabe que ela vai onde ela ia antes e tal, mas ela tá super bem brincando. E às vezes quando eu chego, às vezes eu pego ela antes de entrar pra dentro de casa, ela vem, bota a rostinha aqui, me dá uma lambida. Ela é muito carinhosa. Mas ela não me fala, às vezes quando ela quer colo, né? Mas os meus 3 gatinhos são muito carinhosos, muito, muito gentis. São uns amores. Não tenho o que falar dos meus 3 gatinhos. São muitos queridos. E vale a pena ter gatos, gente, vale. Muita pena. Não só gato, mas cachorro, sei lá, hamster, porque coelho. Então quem tem os bichinhos, claro, tem que cuidar como fosse uma vida, um filho, tá, gente? Que é muito gasto, você tem que ter consciência disso, que é gasto. Ainda mais se o bicho ficar doente, é muito gasto. Cuidar, dar o melhor, puder, dar as vacinas. Dar o melhor como se fosse uma criança, gente. Porque não é fácil ter animal, é caro. Então, tanto filho como animal, não é barato ter. Então tem que ter um planejamento. Infelizmente, esses 2, não, infelizmente ou felizmente, né? Mas os 2 não foi planejado, né? Esses 2 gatinhos, só o Tom. Mas daí eu fico com 3, dou amor, carinho. É a mesma coisa que eu vejo na rua, eu já paro pra mexer com os gatinhos. Tem gente que já até me conhece, sabe que eu vou mexer com o gatinho do vizinho, da vizinha, enfim. No meio onde quando eu vou trabalhar. Então o pessoal normalmente já me sabe que eu vou mexer ali com os gatinhos, eu vejo. Também com cachorro, se eu vejo que o cachorro não é brabo, né? Então, normalmente, os bichinhos os pets dão um amor pra nós. E... Nossa, eu tenho praticamente 33 anos. E eu convivo com gato, principalmente com gato, há muitos anos. Já tive 2 cachorros. Mas não era uma convivência diária. Já tive se não me engano, era o nome Duda. Na época que a gente se mudou pra cá. Quando eu era pequena. Daí, quando meus pais se separaram, meu pai levou esse cachorro. Era cinza com preto, era uma cor bem diferente, assim. Depois eu tive uma cadelinha poodle, que eu chamei de nome de Kate na época. Não lembro por que eu botei esse nome, não sei se é por causa do filme, eu não sei. Enfim, filme Titanic, não sei. Não lembro, nem o outro nome do cachorro, não lembro. Alguns eu sei porque eu botei e tal, mas esse eu não lembro. Então eu botei o nome de Duda, desse e dessa da Kate. Só que, tipo assim, quando eu ia pras férias com meu pai, pra me ver a cadelinha, era uma poodle, filho da cadelinha da minha prima. Então eu não tive muito contato também. Apesar que meu pai sempre teve muito bicho, né, também. Quando eu ia pra lá tinha o Pinho, o gato, né.
Se não me engano, fui eu que botei o nome de Pingo. Por causa dos desenhos dos 101 Dálmatas que aparecia, né? Igual que eu tive a gatinha queridinha também, que eu tive, que eu achei no banheiro da Praça dos Homens, no banheiro na praça, no banheiro dos homens, que meu pai na época resgatou pra mim quando ele estava junto com a minha mãe, né? Então até essa gatinha foi pra uma feira de ciências, não lembro que eu tava na terceira série, que hoje é terceiro ano que chama, né? Pra mostra de animais, eu levei ela, apesar que eu tinha mais 2, mas eu levei ela, que era mais menorzinha, né? Botei numa galinha e tal. E sempre tive essa coisa com animal, principalmente com gato, né, gente? Não é porque eu gosto de todos os animais, é que com gato eu sempre tive uma coisa a mais. Felinos em geral também, né? Então, gente, é um amor incondicional. Tem uns bichinhos pets. Então eu sempre tive isso. E principalmente depois que eu tive o Tom, eu vi que eu não é tanto. Ficou mais tenso isso, tá, gente? Que daí eu me preocupo muito mais com ele e mais outros animais que eu sempre me preocupava, resgatava, dava alimento e tal, enfim. E é isso. Acho que o vídeo vai ficar enorme, acho que tem aqui uns 30 minutos de vídeo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Além de seguir nas redes sociais. Um grande beijo a cada um de vocês e até o próximo vídeo. Bye, bye!